Olá, gente, eu sou a Cris Pedral, sou terapeuta emocional e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou trazer para vocês uma palavra de Deus que está queimando no meu coração. Só que antes eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui para vocês em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que nos diz: a soberba precede a queda. A Bíblia nos diz que desde os tempos de Moisés, o povo de Deus era guiado por Deus através dos seus juízes e sacerdotes. Naquele tempo, quem estava guiando o povo de Deus era o último juiz daquele tempo, que foi Samuel. Samuel era profeta, juiz e também sacerdote. E o povo de Deus começou a rejeitar Samuel. Eles estavam querendo um rei para governá-los exatamente igual às nações vizinhas, que já tinham reis. Então Deus escolhe um rei para aquele povo. Deus escolhe Saul. E quem era Saul? Saul era exatamente alguém que tinha um caráter parecido com o caráter daquele povo. Saul começa a reinar, mas com o passar do tempo, ele começa a rejeitar as orientações de Samuel. Samuel começa a ficar triste, porque ele começou a se sentir rejeitado, mais uma vez, né? Primeiro pelo povo e agora por Saul. Então, chega um tempo que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Não tem um ditado que diz assim: quer conhecer as pessoas? Dá-lhe poder, que elas revelam seu verdadeiro caráter. Aquelas pessoas que quando você conhece, a princípio você tem uma visão, mas com o passar do tempo, aquelas pessoas elas começam a se revelar de fato quem elas são. Talvez por algum tempo algumas pessoas falam assim: nossa, fulano mudou, né? Não, ela não mudou. Ali é ela. O que você conheceu antes era um personagem. Agora as pessoas estão revelando de fato quem elas são. E isso foi o que aconteceu com Saul. Saul começou a revelar sua verdadeira identidade. Lembra que eu falei no início? Que Saul era exatamente alguém que tinha um caráter parecido com o caráter daquele povo. Aquele povo que queria fazer as coisas conforme as suas vontades, aquele povo desobediente. E a gente sabe que essas coisas, né, a desobediência, o pecado, eles nos afastam do Senhor. Então, o próprio Deus já havia rejeitado Saul. Então, Saul começou a fazer tudo conforme ele queria, sem pedir orientação de Samuel, sem querer saber se era a vontade de Deus ou não. Tem pessoas que o próprio Deus rejeita. Você vai ficar o tempo inteiro dando murro em ponta de faca e não vai adiantar. Se o próprio Deus rejeita, por que você não pode ignorar e seguir a sua vida? Então, para de ficar lutando, correndo atrás, sofrendo por pessoas que não vai ter mudanças, porque tem pessoas que o caráter delas são assim. E não vai ter mudança. Não é porque Deus não tem poder de mudar, Deus não tem o poder de transformar. Deus tem sim, Ele pode todas as coisas. Mas Deus, Ele é educado. Eu sempre falo isso, Deus, Ele é educado, Ele não é intruso. Deus só entra no coração quando aquela pessoa realmente, de fato, abre o seu coração. Porque Ele bate na porta e Ele só entra se você abrir a porta. E quantas vezes você viveu dentro de uma relação com alguém por muito tempo, achando que essa pessoa irá mudar. E você só vai estar perdendo seu tempo. Conhece alguém assim? Que está há muitos anos com alguém, espera porque acredita, porque tem muita fé em Deus. Eu sei que a fé em Deus, ela move montanhas. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Deus, Ele pode fazer milagres. Mas enquanto você está aí dando murro em ponta de faca, o próprio Deus já rejeitou essa pessoa. E você está insistindo. Deus já deu sinais.
Deus já usou pessoas para te falar. Quantas e quantas vezes você falou, Deus, me dá um sinal. E Deus deu. Mas você não escuta a voz do Senhor. E aí você fica, Deus, me dá um sinal. Deus, me mostra. E Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando, Deus vai usando pessoas para te falar, Deus fala na palavra, mas você faz vista grossa. Porque você quer acreditar que isso ainda vai ter mudança. E não vai. Você só está perdendo o seu tempo. Abra os olhos. Que esta palavra abra os seus olhos para que você enxergue a verdadeira vontade de Deus na sua vida. A desobediência de Saul foi fazendo com que Deus se afastasse dele, tornando Saul alguém perturbado, alguém medroso. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam, sim, que Saul se tornou alguém com problemas mentais, ao ponto também de ter uma esquizofrenia, uma depressão. Tudo isso consequência da desobediência e do pecado de Saul. Deus falou para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque eu já rejeitei. E você? Vai continuar insistindo por alguém sem futuro? Que esta palavra abra seus olhos e que você comece a enxergar aquilo que não tem mais jeito. Então aceite a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha direto ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.